No dia do meu casamento, minha irmã me entregou um balão e disse: "Segura isso acima da sua cabeça para uma foto." Assim que fiz, ela estourou o balão e toda a terra caiu sobre o meu vestido branco. Ela começou a gargalhar, dizendo: "Agora as cores verdadeiras estão aparecendo e todo mundo vê como você é uma fraude." Meus pais correram para abraçá-la. Minha mãe disse: "Deixa ela, filha. Ela não está no seu melhor momento." Meu pai completou: "Tem gente que fica empolgada demais em festas de casamento." Eu não disse nada. Naquela noite, fiz o que ninguém esperava: retirei o depósito da faculdade dela e congelei o contrato de aluguel que havíamos assinado juntas. Mas às 8h40 da manhã seguinte, eles souberam a verdade. Meu nome é Nicole, e durante toda a minha vida adulta fui a irmã mais velha confiável a que resolvia problemas, pagava contas e mantinha a paz na família. Já minha irmã mais nova, Emma, de 22 anos e sempre dramática, era a filha de ouro que, aos olhos dos meus pais, nunca fazia nada errado. Não importava o tamanho do caos que ela criasse, eles sempre arrumavam uma desculpa normalmente às minhas custas. A manhã do meu casamento com David começou perfeita. O local estava deslumbrante. As flores eram exatamente como eu havia sonhado, e meu vestido parecia feito por anjos. Economizei por 3 anos para pagar esse casamento, trabalhando em turnos duplos na empresa de marketing enquanto David terminava a residência médica. Cada detalhe havia sido planejado com cuidado e pago exclusivamente por nós. Naquele dia, Emma parecia incomumente prestativa, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Ela se ofereceu para ajudar na montagem do cenário das fotos, sugerindo poses e locais. Quando apareceu com um grande balão prateado, dizendo que estava cheio de confete biodegradável para uma surpresa fotográfica, fiquei realmente tocada pela aparente gentileza. "Segura isso acima da cabeça, Nicole", ela pediu, já com o celular gravando. "Vai ficar incrível no Instagram." O fotógrafo ajustava a lente, os padrinhos e madrinhas estavam reunidos, e David me olhava sorridente do outro lado do jardim. Eu deveria ter desconfiado do sorriso exagerado de Emma, mas estava envolvida pela magia do momento. Levantei o balão acima da cabeça, sorrindo para o que imaginei ser uma foto linda e espontânea. O estampido foi tão alto que assustou os pássaros nas árvores próximas. Mas, em vez de confete ou pétalas de flores, uma enxurrada de terra misturada com borra de café e lascas de madeira caiu sobre minha cabeça e vestido. A terra escura grudou no bordado delicado do corpete e manchou a seda branca, sem chance de reparo. O silêncio foi absoluto. Todos ficaram imóveis, observando a sujeira escorrer do meu cabelo até meus sapatos. Então, a risada de Emma quebrou o clima. Ela se dobrava de tanto rir, praticamente gritando, ainda gravando minha humilhação. "A senhorita perfeita não é tão perfeita assim." "É isso que você merece", disse entre gargalhadas. Senti meu rosto queimar enquanto a terra caía do meu véu. O fotógrafo parou de fotografar, visivelmente chocado. Minhas madrinhas correram para me ajudar com guardanapos, mas o estrago era irreversível. Minha madrinha de honra, Jéssica, já chorava, sabendo o quanto aquele vestido significava para mim. Antes que eu dissesse qualquer coisa, meus pais vieram correndo, mas não para me consolar. Foram direto para Emma, que ainda ria como uma lunática. "Filha, deixa ela", disse minha mãe, abraçando-a, "ela não está no seu melhor momento." Meu pai assentiu e disse: "Tem gente que se empolga demais em festas de casamento. Você sabe como esses eventos deixam todo mundo à flor da pele." Eu fiquei lá, coberta de terra no dia do meu casamento, vendo meus pais consolarem a pessoa que tinha acabado de destruir o momento mais importante da minha vida. A ironia não me escapou, eles diziam que o comportamento da Emma era desculpável, enquanto me tratavam como se eu fosse o problema por estar ali, num vestido de noiva coberto de sujeira. David apareceu ao meu lado, o rosto carregando uma fúria controlada. "O que diabos há de errado com vocês?" Disse baixo, mas a voz ecoou pelo jardim, que ficou em silêncio. "Nicole, vamos. Vamos te limpar." "Foi só uma brincadeira", protestou Emma, finalmente parando de rir quando viu a expressão dele. "Nossa, por que todo mundo está sendo tão dramático?" "É só terra." "Só terra?" A voz de David começou a subir. "No vestido de noiva que ela economizou meses para comprar." "David, por favor, não faça escândalo", interrompeu minha mãe. A Emma não quis fazer mal.
só queria deixar o dia mais divertido. Eu não disse nada. Não confiava em mim mesma para falar sem gritar. Apenas assenti para David e caminhei em direção à suíte da noiva, deixando um rastro literal de terra atrás de mim. Os convidados já murmuravam, celulares aparecendo para registrar o que, sem dúvida, viraria a grande história da família. Na suíte, Jéssica e minhas outras madrinhas se apressavam para salvar o que fosse possível. O vestido estava perdido. A terra tinha se misturado com um adesivo de fixação e criado manchas permanentes que nenhum truque de limpeza de emergência conseguiria remover. Meu cabelo levou 20 minutos para ficar limpo e a maquiagem teve que ser refeita do zero. Nicole, me desculpa, de verdade Jéssica repetia sem parar, ajudando-me a vestir o vestido reserva que, felizmente, eu havia trazido por precaução. Era um simples vestido branco de coquetel, nada comparado ao meu vestido dos sonhos, mas teria que servir. Não é sua culpa, consegui dizer. É só a Emma sendo a Emma. Mas, mesmo dizendo isso, algo frio e duro começou a se formar no meu peito. Aquilo não era só a Emma sendo Emma. Era crueldade planejada, calculada para me humilhar no dia mais importante da minha vida. E meus pais não apenas desculparam, como a confortaram enquanto eu ficava ali, degradada e sozinha. A cerimônia seguiu, mas a magia estava quebrada. Eu via os convidados cochichando e apontando. Emma, sentada na primeira fila, exibia um sorriso presunçoso e soltava risadinhas de vez em quando. Minha mãe me lançava olhares de desaprovação, como se eu fosse a culpada por estragar o dia por estar chateada com a terra no vestido. Na recepção, Emma fez questão de contar a todos sobre a hilária brincadeira, sempre dizendo que era algo inofensivo e que eu estava exagerando. Alguns parentes se aproximaram para sugerir que eu a deixasse pra lá e não guardasse mágoa. O fotógrafo, santo homem, conseguiu editar a maior parte das fotos para parecerem minimamente apresentáveis, mas nada poderia apagar a memória de ficar ali, humilhada, enquanto minha família escolhia o lado da minha agressora. Quando David e eu finalmente escapamos para o quarto do hotel naquela noite, eu estava acabada. Não apenas com o dia, mas com 28 anos de ser o bode expiatório da família enquanto Emma saía impune de comportamentos cada vez mais cruéis. Eu vou acabar com ela, disse para David, tirando o vestido reserva. Nicole, eu sei que você está machucada. Mas... Não interrompi, já pegando meu laptop. Eu não estou só machucada. Eu terminei. Você tem ideia do que ela nos custou hoje? O vestido custou $3.000, sem possibilidade de devolução. O fotógrafo teve que trabalhar horas a mais para salvar as fotos. Mas, mais que isso, ela me humilhou na frente de todo mundo que importa para nós e meus pais agiram como se o problema fosse eu. David se sentou na cama, me observando ligar o computador. O que você está planejando? Eu já estava entrando na minha conta bancária. A mensalidade da faculdade da Emma para o próximo semestre vence em 3 dias, $5.000 que eu me comprometi a pagar quando ela começou a faculdade, há 2 anos. Mamãe e papai não têm condições de arcar com isso, então o valor sempre saiu das minhas economias. Você vai parar de pagar? Perguntou David. Vou fazer mais do que isso. Respondi, enquanto clicava pelas telas, entrando no sistema de pagamentos do meu banco, onde configurei o débito para a mensalidade. O pagamento estava agendado para ser processado na manhã seguinte. Como ainda não tinha sido efetivado, eu podia cancelá-lo. E foi o que fiz. O cancelamento foi imediato. $5.000 que ficariam na minha conta, em vez de financiar a continuação dos estudos da Emma. Nicole, isso é praticamente um ataque nuclear, disse David, mas sem soar desaprovador. Ainda não acabei. Já estava abrindo outra aba do navegador, acessando o site da administradora do imóvel onde eu era a cofiadora do contrato de aluguel da Emma. Ela precisou de alguém com bom crédito para conseguir o apartamento e, claro, meus pais prontamente me ofereceram para essa função. Vou ligar para a administradora na segunda-feira de manhã para me retirar como cofiadora, anunciei. A Emma vai ter 30 dias para encontrar outro fiador ou será despejada. Agora estamos chegando em algum lugar, murmurei, avançando para a próxima fase. Abri meus contatos e encontrei o número do advogado da família, o Sr. Peterson. Ele cuidava dos assuntos legais da família há anos e tinha me ajudado a montar minhas contas de poupança e carteira de investimentos.
Mais importante ainda, ele já tinha presenciado, em encontros familiares, o comportamento da Emma com seus próprios olhos. A ligação caiu na caixa postal, mas deixei uma mensagem detalhada explicando que queria me desligar de todos e quaisquer compromissos financeiros relacionados à minha irmã, com efeito imediato. Também mencionei que gostaria de explorar opções legais sobre o que aconteceu ontem, já que me causou prejuízo financeiro e destruiu propriedade. Quando fechei o laptop, já passava das 2 da manhã. David estava dormindo, mas eu me sentia mais energizada do que em anos. Pela primeira vez na vida adulta, eu estava tomando uma atitude em vez de simplesmente engolir o que a Emma quisesse me impor. Coloquei o despertador para 8h30. Queria estar acordada quando ela descobrisse o que tinha acontecido. A ligação veio às 8h40 em ponto. Nicole, a voz da Emma era tão aguda que acordou David. O que você fez? A faculdade está dizendo que meu pagamento foi cancelado. Bom dia, Emma, respondi calmamente, colocando o telefone no viva voz para David ouvir. Como você está se sentindo hoje? Não finge que não sabe. O departamento financeiro me ligou dizendo que o pagamento não foi processado. Disseram que tenho até sexta-feira para pagar ou vou ser desligada das aulas. Que pena. Nicole, isso não é engraçado. Você não pode simplesmente cancelar meu pagamento da faculdade. Eu não cancelei o seu pagamento da faculdade, Emma. Eu cancelei o meu pagamento da faculdade. O que eu estava fazendo por você é diferente. Do outro lado, silêncio. Depois, o som da respiração pesada da Emma. Você não pode fazer isso comigo. Mãe? Mãe? Ouvi a voz da minha mãe ao fundo, e então o telefone foi passado para ela. Nicole Elizabeth, o que está acontecendo? A Emma está histérica. Oi, mãe. Eu decidi parar de pagar as despesas da faculdade da Emma. Você não pode simplesmente decidir isso. Ela depende desse dinheiro. Ela vai ter que largar o curso. Ela deveria ter pensado nisso antes de decidir me humilhar ontem. Foi só uma brincadeira inofensiva. Você está sendo completamente irracional. Mãe, ela destruiu meu vestido de noiva de $3.000 e me humilhou na frente de 60 pessoas. Você disse que não era o melhor momento dela e insinuou que o problema era meu. Então, decidi parar de ser o banco da família. Nicole, você está sendo vingativa e infantil. Estou sendo financeiramente responsável. Aliás, aproveito para avisar que congelei o contrato de aluguel da Emma. Se ela quiser continuar morando lá, vai precisar arrumar outro fiador. O silêncio durou tanto que pensei que a ligação tivesse caído. Então a voz da minha mãe voltou, tensa de raiva. Como você ousa? Você não pode deixar sua irmã na rua. Não estou deixando ela na rua. Estou apenas me retirando da responsabilidade financeira por alguém que só me demonstra desprezo. A Emma tem 22 anos. Está na hora de aprender a cuidar das próprias despesas. Ela não pode pagar o aluguel sem um fiador, você sabe disso. Então talvez você e o papai possam assinar por ela. Embora, com a pontuação de crédito de vocês, duvido que ela consiga algo tão bom quanto o lugar atual. Ouvi a voz do meu pai ao fundo, o tom subindo. Então a Emma voltou para a linha. Você é psicótica. Não pode arruinar minha vida só porque não aguenta uma piada. Emma, ontem não foi uma piada. Foi um ato de crueldade deliberada para me humilhar no dia do meu casamento. Mas você está certa, estou dificultando a sua vida. E, na verdade, estou apenas começando. O que você quer dizer com isso? Segunda-feira de manhã vou ligar para a imobiliária para me retirar como fiadora do seu contrato. Também vou ligar para a operadora do cartão para me remover como pagadora autorizada. Ah, e já marquei com um contador para calcular exatamente quanto eu gastei te sustentando nos últimos 2 anos. O som que veio pelo telefone foi algo entre um grito e um soluço. Você não pode fazer isso. Na verdade, Emma, eu posso. Sabe, todo esse tempo você achou que era independente e adulta, mas sempre foi totalmente dependente de mim financeiramente. Eu paguei sua faculdade, assinei seu aluguel, garanti seu financiamento do carro e cobri os gastos extras do seu cartão de crédito por 2 anos. Sem mim, você não tem nada. A mamãe não vai deixar você fazer isso.
A mamãe não pode me impedir. Todas essas contas estão no meu nome, com você como beneficiária ou secundária. Eu tenho todo o direito legal de encerrar meu apoio. No fundo, ouvi o caos familiar começar. Meu pai gritava algo sobre filhos ingratos, minha mãe chorava e a Emma parecia ter uma crise completa. Há uma maneira de evitar tudo isso, disse eu, calmamente, em meio à confusão. O barulho parou de repente. O quê? Emma arfou. Um pedido de desculpas público, postado nas redes sociais, para que todos que testemunharam ontem possam ver. Você vai reconhecer que o que fez foi cruel e deliberado. Vai se desculpar por arruinar meu casamento e se comprometer a pagar pelo vestido novo. Eu não vou fazer isso. Então você vai ser expulsa da faculdade na sexta-feira, terá 30 dias para encontrar outro fiador e perderá o acesso ao cartão de crédito que eu pago. Isso é chantagem. Isso são consequências. Pela primeira vez na sua vida, você está enfrentando consequências reais pelas suas ações. Nicole, por favor, a voz da minha mãe voltou, agora suplicando em vez de exigir, ela é sua irmã. Você não pode destruir o futuro dela por causa de um erro. Mãe, não foi um erro. Foi o resultado de 22 anos da Emma me tratando como lixo enquanto você e o papai inventavam desculpas para ela. Ontem, ela me humilhou na frente de todos que importam para mim, e vocês a confortaram em vez de me apoiar. Acabou. Não vou mais ser o caixa eletrônico da família para alguém que não tem o mínimo de respeito por mim. E se ela se desculpar em particular? Perguntaram. A humilhação foi pública. O pedido de desculpas também precisa ser público. Ouvi vozes baixas, apressadas, como se estivessem discutindo entre si. Finalmente, Emma voltou à linha, a voz embargada pelo choro. O que exatamente você quer que eu diga? Quero que você poste no Facebook, Instagram e Twitter. Quero que me marque e marque todos que estavam no casamento. Quero que diga que deliberadamente me humilhou no dia do meu casamento jogando terra no meu vestido, que isso foi cruel e injustificável, e que você sente muito por ter arruinado o que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida. Quero que reconheça que seu comportamento não foi uma brincadeira inofensiva, mas um ataque maldoso. E quero que se comprometa a me pagar de volta os $3.000 do meu vestido. $3.000. Eu não tenho $3.000. Então arrume um emprego. Você tem até sexta-feira para postar o pedido de desculpas e até o fim do mês para fazer o primeiro pagamento. Se nenhuma das duas coisas acontecer, todo o meu apoio financeiro desaparece para sempre. Emma chorava agora com o corpo inteiro, de um jeito que, há uma semana, talvez tivesse despertado minha compaixão. Mas não mais. Não depois de ontem. Isso é insano. A voz do meu pai ecoou quando tomou o telefone. Nicole, tenho vergonha de você. Não é assim que a família trata a família. Você tem razão, pai. Família não deveria humilhar alguém no dia do casamento e depois receber consolo, enquanto a vítima é culpada. Mas foi exatamente isso que vocês fizeram ontem. A Emma cometeu um erro. Ela é jovem. A Emma tem 22 anos, não 12. E isso não foi um erro. Ela encheu um balão de terra propositalmente para jogar no meu vestido, gravou tudo no celular e ainda me chamou de fraude, rindo. Isso exigiu planejamento e maldade. Você vai se arrepender disso, Nicole. Família é para sempre. Concordo plenamente. E vou lembrar para sempre que, quando a Emma me humilhou no dia do meu casamento, vocês a abraçaram em vez de me apoiar. Desliguei o telefone e coloquei no modo silencioso. Eu sabia que continuariam ligando, mas precisava de paz para pensar nos meus próximos passos. David me observava com uma mistura de admiração e preocupação. Você acha que eles vão achar que o pedido de desculpas é blefe? Perguntou. A Emma é orgulhosa demais para postar isso. Ela vai achar que estou blefando até ser desligada das aulas. E se tentarem envolver outros parentes, que tentem. A maioria viu o que aconteceu ontem. Viram Emma jogar terra em mim e viram meus pais a consolarem em vez de me ajudar. Acho que mais gente está do nosso lado do que meus pais imaginam. Eu estava certa. Ao meio-dia, meu celular já vibrava com ligações e mensagens, mas não eram os ataques que eu esperava. Em vez disso, eram tias, tios e primos indignados com o que aconteceu no casamento.
Minha tia Linda ligou na hora do almoço. Nicole, querida, passei a noite pensando no que aconteceu. O que a Emma fez foi absolutamente horrível, e a reação dos seus pais foi ainda pior. Não acredito que confortaram ela em vez de ajudar você. É assim que a nossa família funciona, tia Linda. A Emma faz algo terrível e todo mundo inventa desculpas para ela. Pois é errado. A namorada do seu primo Jake postou uns vídeos de ontem no Instagram, e assistir de novo me deu uma raiva que eu poderia cuspir. Aquela garota planejou te humilhar e conseguiu. A notícia estava se espalhando rápido pela família. Ao que parecia, várias pessoas tinham gravado a brincadeira da Emma e o que aconteceu depois, e os vídeos estavam rodando nos grupos de WhatsApp da família. O consenso era claro, a Emma tinha ultrapassado todos os limites, e meus pais lidaram com tudo da pior maneira possível. Na quarta-feira, comecei a receber ligações de familiares se oferecendo para ajudar a pagar por um vestido novo ou até contribuir para uma nova celebração de casamento. Minha avó ligou para dizer que estava enojada com o comportamento da Emma e orgulhosa de mim por finalmente enfrentar aquele monstrinho mimado. Na quinta de manhã, Emma postou o pedido de desculpas. Apareceu simultaneamente no Facebook, Instagram e Twitter, marcando todos que estiveram no casamento. O texto era exatamente como eu havia exigido, um reconhecimento completo do que ela fez, a admissão de que foi cruel e premeditado, um pedido de desculpas por ter arruinado meu dia e o compromisso de devolver o valor do vestido. Os comentários chegaram rápido e foram impiedosos. Amigos e parentes que presenciaram o incidente expressaram indignação e apoio a mim. Várias pessoas compartilharam suas próprias histórias sobre atitudes cruéis da Emma ao longo dos anos. Alguns primos postaram emojis de risada com a ideia de ela ter que arrumar um emprego para pagar pelos próprios erros. Mas o comentário mais satisfatório veio da minha madrinha de honra, Jéssica, já estava mais que na hora da Emma enfrentar as consequências pelos atos dela. A Nicole merecia muito mais no dia do casamento. Em poucas horas, Emma apagou as postagens, mas não antes de dezenas de pessoas tirarem prints. O estrago à imagem dela nas redes sociais foi enorme. Ela basicamente confessou ser uma mimada cruel na frente de todos que conhecia. Na sexta de manhã, meu telefone tocou às 7 horas. As postagens foram apagadas, a voz da minha mãe estava aflita. Ela publicou como você queria, mas depois deletou. Isso não fazia parte do acordo, respondi. Nicole, por favor. Ela fez o que você pediu. Ela fez o que eu pedi e, logo em seguida, desfez. Isso não é cumprir o acordo. Mas as pessoas viram. Todo mundo já leu. E todo mundo viu ela deletar, o que faz parecer que não foi sincera. O acordo era para manter a postagem no ar. Ela estava recebendo comentários horríveis. As pessoas estavam sendo cruéis com ela. As pessoas estavam sendo honestas com ela. Isso é diferente. E agora? Agora, a Emma vai ser desligada das aulas e, até o fim do mês, vai enfrentar um processo de despejo. Nicole, você não pode ser tão cruel assim. Mãe, ontem o fotógrafo me ligou perguntando se queria que ele retirasse a Emma de todas as fotos do casamento, já que ela arruinou meu vestido. Foi aí que percebi que ela não estragou só o vestido. Ela estragou minhas fotos, minhas lembranças e o meu dia inteiro de casamento. E você me chama de cruel por querer que ela enfrente consequências. O que vai ser preciso? O que você quer de nós? Eu já estava pensando nessa pergunta há dias. A verdade é que eu queria mais do que a obediência da Emma. Eu queria o reconhecimento de anos de prejuízos acumulados, anos sendo tratada como cidadã de segunda dentro da minha própria família. Vou te dizer o que eu realmente quero, mãe, falei, recostando-me nos travesseiros. Eu quero entender por que, quando a Emma jogou terra em mim no meu casamento, o seu primeiro instinto foi consolar quem me machucou, em vez de confortar quem foi machucada. Quero entender por que a reação do pai, ao ver a própria filha sendo humilhada, foi arrumar desculpas para quem fez a humilhação. Nicole, nós só. Não terminei. Quero entender por que, quando eu tinha 16 anos e a Emma quebrou meu laptop por pirraça, vocês me fizeram compartilhar o dela em vez de obrigá-la a me devolver o meu. Quero entender por que, quando a Emma bateu o meu carro aos 19, vocês sugeriram que eu deveria ter tomado mais cuidado para não deixar as chaves onde ela pudesse pegar. Quero entender por que, todas as vezes em que a Emma me feriu,
destruiu algo meu ou me causou problemas, a solução sempre foi eu mudar meu comportamento e nunca ela enfrentar as consequências. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Mas eu não tinha terminado. 28 anos de frustração reprimida estavam jorrando de mim como água de uma represa rompida. Você lembra da minha festa de formatura do ensino médio? Comecei. A Emma ficou com ciúmes porque eu estava recebendo atenção, então acidentalmente derramou vinho tinto no meu vestido branco. Você disse que tinha sido só um acidente e que eu estava exagerando por ficar chateada. Você lembra da comemoração pela minha aprovação na faculdade? Emma anunciou que estava pensando em largar o ensino médio porque estava entediada, e de repente a noite inteira passou a ser sobre tranquilizar ela, em vez de comemorar a minha conquista de entrar na faculdade dos meus sonhos. Isso não, nós não queríamos. E quando fiquei noiva? Liguei para dar a boa notícia e, em menos de 5 minutos, você já estava perguntando se a Emma poderia ser minha madrinha de honra, mesmo a gente mal se falando naquela época. Quando eu disse que queria a Jéssica, você disse que eu estava sendo excludente e que família vem em primeiro lugar. Mas a Emma vem me excluindo até de um mínimo de decência há anos, e ninguém parece se importar com isso. Eu já podia ouvir minha mãe chorando, mas continuei. Essas palavras estavam se acumulando dentro de mim por décadas, e precisavam sair. Paguei a conta de celular da Emma por 2 anos porque ela esqueceu onde pagar, e vocês não queriam que ela ficasse sem serviço. Cobrei a franquia do seguro do carro dela 2 vezes porque ela não podia pagar pelos acidentes que causou. Assinei o contrato do apartamento dela como fiadora porque vocês disseram que isso a ajudaria a ser mais responsável, mas na prática só me tornou responsável pelo plano B dela quando gastou o dinheiro do aluguel com roupas e festas. Nós nunca pedimos. Pediram sim. Toda vez que a Emma criava um problema, vocês pediam para eu resolver. Toda vez que ela precisava de dinheiro, vocês sugeriam que eu podia ajudar, já que eu estava tão bem. Toda vez que ela me machucava, vocês pediam para eu ser a pessoa mais madura e deixar pra lá. Durante 28 anos, eu fui a rede de segurança da Emma, o banco pessoal dela e seu saco de pancadas emocional. E vocês não só permitiram isso, vocês incentivaram. O choro do outro lado ficou mais alto, mas eu não conseguia parar agora. Essa conversa estava atrasada há uns 20 anos. E a pior parte, mãe, é que eu deixei isso acontecer. Eu deixei você me convencer de que isso era normal, que era assim que família funcionava. Eu achei que, se eu continuasse dando, sacrificando, sendo a boa filha, um dia a Emma iria me valorizar e vocês iriam reconhecer tudo o que eu fiz por essa família. Mas, em vez disso, quanto mais eu dava, mais vocês esperavam que eu desse. Quanto mais eu sacrificava, mais vocês esperavam que eu sacrificasse. E a Emma só ficava cada vez mais mimada, porque aprendeu que, não importa o que fizesse comigo, eu estaria lá para limpar a bagunça. Nicole, por favor. Nós amamos vocês duas igualmente. Não, vocês não amam. Vocês amam a Emma como se ela fosse feita de vidro soprado, frágil e preciosa, precisando de proteção constante. E me amam como se eu fosse feita de aço, forte o bastante para aguentar qualquer coisa, sem precisar de conforto ou apoio. Mas eu não sou feita de aço, mãe. Eu sou humana, e já venho me quebrando por dentro há anos. Houve uma longa pausa. Então a voz do meu pai entrou na linha. Eles deviam ter colocado no viva voz. Nicole, a gente não fazia ideia de que você se sentia assim. Pai, como vocês não sabiam? Como puderam ver a Emma me tratar como lixo, ano após ano, e não perceber? Como puderam me ver pagando pelos erros dela, cobrindo despesas, limpando as bagunças, sem pensar que havia algo errado? A gente achava que você queria ajudar. Eu nunca reclamei porque toda vez que tentava impor um limite, vocês me faziam sentir culpada até eu ceder. Lembra quando eu disse que não podia pagar a mensalidade da Emma e você falou que seria uma pena ela ter que fazer empréstimo estudantil, já que eu podia ajudar? Lembra quando eu disse que não tinha certeza sobre assinar o contrato do apartamento dela e você respondeu a família ajuda a família? Eu aprendi a não reclamar, porque reclamar só levava a mais pressão para eu ceder. Nós nunca quisemos que você sentisse que tinha obrigação. Mas eu senti. E ontem foi o ápice de 28 anos dessa dinâmica. A Emma me humilhou no dia mais importante da minha vida. E o seu primeiro instinto foi protegê-la das consequências.
Mesmo quando ela estava literalmente rindo da minha dor na minha frente, vocês escolheram o conforto dela em vez da minha dignidade. Eu já podia ouvir os dois chorando agora, mas eu precisava terminar. Então é o seguinte, mãe e pai. Quero que a Emma refaça o pedido de desculpas e deixe ele no ar para sempre. Quero que ela arrume um emprego e comece a pagar pelo meu vestido. E quero que vocês reconheçam que o que fizeram no meu casamento foi errado. Vocês deveriam ter me confortado, não a ela. Mais que isso, quero que reconheçam que vem incentivando o comportamento da Emma há anos às minhas custas e que isso vai parar agora. A gente só estava tentando manter a paz, protestou minha mãe. Vocês só fizeram o que sempre fizeram, encobrir o mau comportamento da Emma e esperar que eu absorvesse o impacto. Mas não existe paz quando uma pessoa machuca a outra o tempo todo e nunca enfrenta consequência nenhuma. Isso não é paz. Isso é opressão. E eu sou a pessoa oprimida. Nicole, ela é sua irmã. Ela tem sido minha algoz, com a permissão e o apoio de vocês. Ser parente de alguém não dá o direito de machucar essa pessoa sem pagar o preço por isso. O silêncio se prolongou por quase 1 minuto. Eu podia ouvir meus pais cochichando, a conversa acalorada, mas baixa demais para entender. Preciso falar com seu pai, disse minha mãe finalmente, a voz carregada de lágrimas. Vocês têm até segunda-feira. Depois disso, todo e qualquer apoio financeiro para Emma acaba de forma permanente, com ou sem pedido de desculpas. E quanto a nós? Perguntou meu pai, baixo. E o nosso relacionamento com você? Era uma pergunta justa, e uma que eu vinha me fazendo a semana toda. Eu amava meus pais, mas tinha perdido o respeito por eles como protetores e defensores. Eles falharam na função mais básica de um pai e de uma mãe, manter os 2 filhos seguros e ensiná-los a tratar os outros com respeito. Eu não sei, pai. Isso depende de vocês reconhecerem o papel que tiveram nisso e mudarem. Eu não vou cortar vocês da minha vida, mas também não vou fingir que está tudo bem quando não está. Nós só queremos nossa família de volta, disse minha mãe, chorando. Mãe, nossa família nunca esteve unida. Sempre foi a Emma contra mim, com você e o pai protegendo a Emma. Se vocês querem uma família de verdade, a gente precisa construir algo diferente. Algo em que todos sejam responsabilizados pelo que fazem e tratados com respeito básico. Como a gente faz isso? Perguntou meu pai. E, pela primeira vez, ele soava realmente interessado na resposta, e não apenas em encerrar o conflito. Começa parando de passar a mão na cabeça dela. Quando a Emma fizer algo errado, ela enfrenta as consequências em vez de ser resgatada. Quando ela machucar alguém, ela conserta o que fez em vez de ser defendida. E quando alguém desta família estiver sofrendo, essa pessoa recebe apoio, em vez de ser mandada a superar e seguir em frente. Isso é bem diferente de como sempre fizemos as coisas. Pai, do jeito que vocês sempre fizeram, criaram uma família onde uma filha acha que pode humilhar a outra no próprio casamento sem consequências e pais que acham que isso é comportamento aceitável. Talvez esteja na hora de tentar algo diferente. No sábado, veio a surpresa. A Emma apareceu no meu apartamento parecendo não ter dormido há dias. Os olhos vermelhos inchados, o cabelo oleoso e preso de qualquer jeito, e as mesmas roupas das fotos que tinha postado nas redes sociais. Nicole, por favor. Eu preciso falar com você. Eu quase não a deixei entrar, mas a curiosidade falou mais alto. O David estava na academia, então seríamos só nós duas. Você tem 5 minutos, falei, sem convidá-la para sentar. Eu vou ser expulsa da faculdade na segunda, disse, já chorando. Sem o pagamento da mensalidade, vão me tirar de todas as matérias. Vou perder o semestre inteiro. Eu sei. E o meu senhorio disse que tenho 10 dias para arrumar um novo fiador ou vou ser despejada. Eu sei disso também. Nicole, por favor. Eu sei que errei, mas você está arruinando a minha vida inteira. Emma, você não cometeu um erro. Você me humilhou deliberadamente no dia do meu casamento. Você planejou, executou e riu enquanto eu estava lá, coberta de terra. Isso não foi um engano. Foi maldade. Eu só estava com tanta inveja, as palavras escaparam dela como uma confissão. Você tinha tudo. O casamento perfeito, o marido perfeito, a vida perfeita. Eu queria te derrubar um pouco.
Aí está. Você quis me machucar porque estava com inveja. Eu não achei que fosse ser tão ruim. Achei que ia ser só engraçado. Emma, você encheu o balão com terra e borra de café. Você levou para o meu casamento com o único objetivo de despejar no meu vestido branco. Você gravou tudo para me humilhar ainda mais. E depois me chamou de fraude, rindo. Cada detalhe disso foi pensado para causar o máximo de dano. Ela chorava mais forte agora, mas eu não sentia nada. Nenhuma simpatia, nenhum impulso de confortá-la. Apenas uma satisfação fria por ela finalmente estar enfrentando consequências. O que eu tenho que fazer? Sussurrou. Me diz o que eu tenho que fazer para consertar isso. Quer saber? Reposte o pedido de desculpas e deixe no ar. Arrume um emprego e comece a me pagar. E convença a mamãe e o papai a reconhecerem que a reação deles no meu casamento foi errada. A postagem destruiu minhas redes sociais. Todo mundo me odeia agora. Todo mundo deveria odiar o que você fez. Foi odioso. Mas se eu repostar, vai ser ainda pior. Emma, essa é a primeira vez na sua vida que você enfrenta consequências reais pelos seus atos. Você pode lidar com isso com dignidade e tentar reparar o dano, ou continuar inventando desculpas e perder tudo. Mas eu não vou mais ser sua rede de segurança. Ela saiu sem concordar com nada, mas eu vi a derrota na postura dela. Finalmente estava entendendo que seus atos tinham consequências e que eu não iria salvá-la. Na manhã de segunda-feira, começaram as ligações frenéticas dos meus pais. Deixei ir para a caixa postal no início, mas atendi por volta do meio-dia. O pagamento da mensalidade não foi processado, disse minha mãe, em pânico. A Emma tem até amanhã para pagar ou vai ser expulsa. Eu sei. Nicole, você não pode fazer isso. Ela vai perder o semestre inteiro. Ela devia ter pensado nisso antes de decidir me humilhar no meu casamento. Por favor, a gente vai arrumar um jeito de pagar depois. Mãe, isso não é mais sobre dinheiro. É sobre a Emma enfrentar as consequências do que fez. Às 3 da tarde, a Emma mesma ligou. A voz estava diferente agora, mais fraca e sem desafio. Nicole, por favor. Eu vou perder tudo que conquistei na faculdade. Você devia ter pensado nisso antes de jogar terra no meu vestido de noiva. Eu sei que errei, mas... Emma, você não a errou. Você planejou me humilhar. Isso é diferente. O que eu tenho que fazer? Só me diz. Pensei nisso o fim de semana todo. Publique um pedido de desculpas em todas as suas redes sociais. Marque todos que estavam no casamento. Admita que o que você fez foi cruel e deliberado, não uma brincadeira inocente. Peça desculpas por arruinar meu casamento. E se comprometa a me pagar os $3.000 do meu vestido. 3.000? Eu não tenho esse dinheiro. Então arrume um emprego. Você tem até às 17 horas de hoje para postar o pedido de desculpa se quiser que eu restabeleça o pagamento da sua mensalidade deste semestre. A postagem apareceu às 16h47. Emma escreveu exatamente o que eu pedi, um reconhecimento completo do que fez, a admissão de que foi cruel e intencional, um pedido de desculpas por arruinar meu dia e o compromisso de pagar o vestido. Ela marcou todos os convidados e publicou ao mesmo tempo no Facebook, Instagram e Twitter. Os comentários vieram rápido. Amigos e familiares expressaram choque e apoio a mim. Vários compartilharam histórias próprias de terem presenciado o comportamento da Emma ao longo dos anos. Alguns parentes deixaram mensagens de apoio à importância de responsabilidade e consequências. Mas a resposta mais satisfatória veio do meu primo Jake. Já estava na hora da Emma encarar o que fez. A Nicole merecia muito mais no dia do casamento. Restabeleci o pagamento da mensalidade naquela noite, mas também liguei para a faculdade para garantir que os próximos pagamentos teriam que vir diretamente da Emma ou dos meus pais. Minha responsabilidade financeira pelos estudos dela terminou oficialmente depois desse semestre. Na terça-feira, veio outra surpresa, uma mensagem da Emma com a foto do primeiro contra-cheque do emprego em uma cafeteria, junto com a promessa de que me enviaria $100 por mês até pagar o valor do meu vestido. Vai levar 2 anos e meio, ela escreveu. Mas eu quero consertar as coisas.
Na quarta-feira, meus pais finalmente disseram as palavras que eu esperei ouvir por 28 anos. Nicole, a voz do meu pai estava contida. Sua mãe e eu te devemos um pedido de desculpas. Agimos errado no seu casamento. Devíamos ter te confortado, não inventado desculpas para Emma. Nós sentimos muito, querida, completou minha mãe, a voz embargada. Passamos a semana pensando e percebemos o quanto incentivamos o mau comportamento da Emma ao longo dos anos. Você não merecia o que ela fez, e muito menos a forma como reagimos. Obrigada, respondi simplesmente. Isso significa mais do que vocês imaginam. Você vai ajudar a Emma com a faculdade? Perguntou meu pai, esperançoso. Não respondi com firmeza. Ela vai trancar um semestre, trabalhar em tempo integral e juntar dinheiro para o próximo ano. Vai aprender o que é pagar as próprias contas, mas vai atrasar os estudos. Pai, ela vai aprender algo mais valioso do que qualquer matéria, que ações têm consequências e que não dá para sair impune só no charme. 6 meses depois, Emma já havia pago $600 do vestido e sido promovida a supervisora de turno na cafeteria. Tinha economizado o suficiente para assumir sozinha o contrato de aluguel, mudando-se para um apartamento menor, porém mais barato, que conseguia manter sem fiador. Continuava na faculdade, mas agora pagava as mensalidades com uma combinação de empréstimos estudantis, salário e uma bolsa parcial conquistada graças às notas melhores e a uma redação sincera sobre aprender com os próprios erros. Mais importante ainda, ela começou a fazer terapia para trabalhar o que chamava de seus problemas de inveja e sentimento de superioridade. Nossa relação nunca mais seria a mesma. Eu aprendi que não podia confiar que ela não tentaria me prejudicar se sentisse ameaçada ou com ciúmes. Mas, pela primeira vez, ela me tratava com respeito genuíno, e não como se eu tivesse obrigação de agradá-la. Meus pais também aprenderam uma lição difícil sobre incentivar comportamentos ruins. Passaram a impor limites e a esperar que Emma resolvesse seus próprios problemas, em vez de oferecer soluções automáticas. O vestido de noiva nunca foi substituído. Em vez disso, David e eu planejamos uma pequena renovação de votos no nosso primeiro aniversário, com um novo vestido à minha escolha. Dessa vez, Emma não seria convidada. Mas o resultado mais gratificante não foi a punição dela ou o pedido de desculpas dos meus pais. Foi perceber que, depois de 28 anos sendo o capacho da família, eu finalmente me defendi. Descobri uma força que nunca tinha usado e percebi que, às vezes, as pessoas que dizem te amar precisam enfrentar consequências para começar a te tratar com respeito. Na noite seguinte à volta dos posts de desculpas da Emma, David me perguntou se eu me sentia culpada pelo que tinha feito. Não respondi sem hesitar. Eu me sinto livre. E era a verdade. Pela primeira vez na vida adulta, eu me sentia livre da obrigação de engolir a crueldade da Emma e o incentivo dos meus pais. Aprendi que relações familiares, como todas as relações, precisam de limites e consequências para serem saudáveis. A brincadeira da Emma me custou o vestido dos meus sonhos e a memória perfeita do meu casamento. Mas, em troca, me deu algo muito mais valioso. A consciência de que eu mereço ser tratada melhor e a coragem de exigir isso. 6 meses depois, quando as pessoas me perguntavam sobre o meu casamento, eu não falava do vestido coberto de terra nem da humilhação. Eu dizia que aquele tinha sido o dia em que aprendi a me defender. E, de muitas formas, isso fez daquele o dia mais importante da minha vida. Afinal, o incidente do balão tinha revelado a verdadeira face de todos, só não da forma que a Emma pretendia. Ela se mostrou cruel e invejosa. Meus pais se mostraram facilitadores, mais preocupados em manter a paz do que em proteger a própria filha. E eu finalmente mostrei a mim mesma que era forte o bastante para exigir o respeito que merecia. Às vezes, a melhor vingança não é revidar, é se recusar a ser vítima de novo. A última mensagem que recebi da Emma antes de começarmos, aos poucos, a reconstruir nossa relação foi simples: obrigada por não desistir de mim, mesmo quando desistiu de me sustentar. Eu precisava aprender a ser melhor. Foram necessários terra, devastação e a destruição completa da vida confortável dela. Mas minha irmã finalmente entendeu que ações têm consequências. E eu aprendi que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é parar de alimentar o pior comportamento dessa pessoa. Enquanto eu estava no meu novo apartamento, olhando as fotos da nossa próxima cerimônia de renovação de votos, percebi que a crueldade da Emma tinha, na verdade, me dado um presente.
Ela me forçou a criar coragem, estabelecer limites e exigir respeito. O meu dia de casamento foi arruinado por terra e maldade, mas o meu casamento foi fortalecido pelo fato de que David e eu conseguimos enfrentar a adversidade juntos e pelo fato de que, finalmente, eu estava forte o suficiente para proteger nosso relacionamento das dinâmicas tóxicas da minha família. O balão estourou, a poeira baixou, e, quando tudo clareou, todo mundo pôde ver quem realmente éramos. Emma foi revelada como alguém que precisava crescer e enfrentar as consequências. Meus pais, como facilitadores que precisavam mudar sua postura. E eu, como alguém finalmente pronta para parar de ser vítima. No fim, essa revelação valeu muito mais do que qualquer vestido de noiva poderia valer,